Nos destaques do Panorama CBN, eu conto para você que o dia foi de mais repercussões nacionais e internacionais sobre a reunião de Bolsonaro com embaixadores. Nesse encontro que aconteceu ontem, o presidente voltou a repetir mentiras sobre o sistema eleitoral. Na economia, a Petrobras anuncia a redução no preço da gasolina vendida às distribuidoras a partir de amanhã. E no cenário internacional, Reino Unido chegou hoje à maior temperatura da sua história. Tudo isso em meio a uma das piores ondas de calor na Europa na última década. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta terça-feira, dia 19 de julho de 2022. Eu abro essa edição retomando um assunto que eu contei para você ontem, que é sobre aquela reunião que Bolsonaro fez com embaixadores de vários países. Durante o encontro, ele repetiu mentiras sobre o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro, fatos que já foram desmentidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e, como sempre, ele não apresentou nenhuma prova. Inclusive, as declarações de Bolsonaro foram rebatidas quase de imediato pelo próprio TSE. A corte respondeu os 20 questionamentos de Bolsonaro ponto a ponto. Na reunião, Bolsonaro também aproveitou para atacar os presidentes do TSE e do Supremo Tribunal Federal e os acusou de agirem contra ele. E, obviamente, que esse assunto repercutiu bastante. A Bianca Santos trouxe algumas repercussões hoje na edição da manhã do Panorama, como a reação do presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, e também a reação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, eu recomendo que você ouça esse episódio. Mas, diante da gravidade desse assunto, é claro que essa repercussão não ficou restrita ontem, e também nem ao nosso país, porque como esse encontro envolveu embaixadores de vários países, esse assunto foi parar nas páginas dos principais jornais internacionais. Daqui a pouco eu dou mais detalhes para você sobre isso, porque antes eu vou contar para você como outras autoridades e instituições brasileiras reagiram hoje. Começando pelo presidente do STF, Luiz Fux. Ele repudiou essa reunião de Bolsonaro e o fato de que, há cerca de 70 dias das eleições, haja uma tentativa de se colocar em xeque diante da comunidade internacional o processo eleitoral e as urnas eletrônicas. Luiz Fux se reuniu por videoconferência no início da tarde de hoje com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin. E nessa conversa, Fux ressaltou a confiança total na rigidez do processo eleitoral e também na integridade dos juízes que compõem o TSE. Já na parte política, deputados da oposição acionaram hoje o Supremo Tribunal Federal contra o presidente Jair Bolsonaro, justamente por causa dessa reunião em que ele atacou mais uma vez o sistema eleitoral. Volto a repetir para você, esses ataques sem provas como sempre. Nessa ação, os parlamentares pedem a investigação contra Bolsonaro e acusaram o presidente de usar o cargo para abalar a ordem democrática. A oposição argumenta que o presidente da República deve ser investigado por improbidade administrativa, porque ele fez o uso direto e indevido em proveito próprio de bens públicos, como a estrutura da presidência e também a divulgação dessa reunião pela TV Brasil. Além disso, os parlamentares acusam o presidente de fazer propaganda eleitoral antecipada, cometendo abuso de poder político e econômico e crime eleitoral, agindo de maneira indigna como presidente da República em pleno exercício do cargo. Sobre esse assunto, a nossa repórter em Brasília, Gabriela Echenique, ouviu hoje o líder do PT na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes. Ele foi um dos deputados que entrou com essa ação no STF. E ele cobrou uma posição da Procuradoria-Geral da República para colocar limite no presidente. Um presidente da República não pode desacreditar o seu sistema eleitoral e menos ainda atacar as instituições da República e os seus poderes. Cabe até pedido de impeachment.
além de vários crimes que ele cometeu em uma única reunião. Agora nós estamos falando em preservar a democracia brasileira, porque fora da democracia é a barbárie, é a corrupção, é o mal feito. Então nós queremos que, de fato, a PGR tenha essa sensibilidade para colocar um limite nesse presidente extremamente irresponsável. Ontem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, também não poupou na resposta e disse que é preciso dar um basta à desinformação. Eu vou relembrar aqui para você a fala de Fachin, caso você não tenha escutado. Essa é a manipulação, tentar sequestrar a ação comunicativa e, ao assim fazê-lo, sequestrar a própria opinião pública e a estabilidade política, nomeadamente neste dia 18 de julho, em que diversas inverdades estão sendo, mais uma vez, assacadas contra a Justiça Eleitoral. Bom, você deve estar se perguntando, o que vai acontecer agora? Um ministro do STF vai ser sorteado para ser relator desse caso. E é de praxe que o ministro peça uma manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre esse pedido de investigação do presidente, já que ele tem foro privilegiado. Eu contei para você até agora como foi a repercussão jurídica e política, né? E tem dois personagens que não falaram nada até agora, como, por exemplo, Arthur Lira, presidente da Câmara, e também o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Os dois não falaram nada sobre essas declarações infundadas de Bolsonaro que vão contra a democracia. E esse silêncio chega a ser ensurdecedor e chama muito a atenção. Por outro lado, um grupo de 43 procuradores do Ministério Público Federal assinou hoje um pedido para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, abra uma investigação sobre os ataques sem provas do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral. Esse documento foi assinado pelo Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Carlos Alberto Vilhena, que foi nomeado pelo próprio Aras para essa função, e esse documento também foi assinado por 42 procuradores regionais dos direitos do cidadão das 27 unidades da federação. Eles são responsáveis pela atuação na área dos direitos humanos e em defesa dos direitos fundamentais. O grupo diz que a conduta do presidente afronta e atinge a liberdade democrática e pode configurar ilícitos eleitorais decorrentes do abuso de poder. Por isso, os procuradores pediram que a Procuradoria-Geral Eleitoral, que também é comandada por Augusto Aras, que adote todas as providências cabíveis e consideradas necessárias para a completa apuração dos fatos que foram narrados, considerando a missão constitucional de proteção da democracia que foi atribuída ao Ministério Público Brasileiro. Como eu prometi, tem mais repercussão e agora eu vou para o campo internacional, começando pelos representantes das embaixadas que participaram dessa reunião. Segundo informações do jornalista da Globo News, Valdo Cruz, a grande maioria dos embaixadores saiu desse encontro sem mudar a visão que já tinham, que é a seguinte: confiança nas instituições brasileiras e no sistema eleitoral. Agora, os embaixadores vão repassar os relatórios aos seus países sobre esse encontro. E, nas palavras de um deles, os representantes estrangeiros ficaram impressionados negativamente com um presidente que tenta, sem provas, desmoralizar a justiça eleitoral do próprio país. Pois é, essa impressão foi a mesma que foi transmitida pelos veículos de comunicação internacional. O jornal norte-americano The New York Times, por exemplo, comparou o discurso de Bolsonaro nesse encontro com a estratégia adotada pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele fez isso antes das eleições de 2020, que ele acabou perdendo. A reportagem disse o seguinte, abre aspas, como Trump, Bolsonaro parecia estar desacreditando a votação
antes que ela acontecesse, em um suposto esforço para aumentar a confiabilidade e a transparência, fecha aspas. Já o jornal britânico The Guardian destacou que as falas infundadas de Bolsonaro sobre a integridade das urnas causaram ultraje entre autoridades eleitorais e políticos experientes. Já o The Washington Post também relatou que Bolsonaro semeou dúvidas que autoridades eleitorais já desmascararam repetidamente sobre o processo eleitoral brasileiro. A reportagem diz o seguinte, abre aspas, mais uma vez, o líder não apresentou nenhuma evidência de suas alegações, o que gerou críticas de membros da autoridade eleitoral e analistas que temem que ele esteja preparando as bases para rejeitar os resultados das eleições. Fecha aspas. E para fechar esse assunto, eu tenho uma informação que tem a ver com o que eu estou falando. É o seguinte, o YouTube informou hoje que removeu, na segunda-feira, uma live do presidente Jair Bolsonaro do dia 29 de julho de 2021, com notícias falsas sobre urnas eletrônicas, que já foram desmentidas diversas vezes por órgãos oficiais. O YouTube disse o seguinte em nota: desde março de 2022, removemos conteúdo com alegações falsas de que as urnas eletrônicas brasileiras foram hackeadas na eleição presidencial de 2018 e de que os votos foram adulterados. Esse é um dos exemplos do que não permitimos de acordo com a nossa política contra a desinformação em eleições. Agora, eu vou fazer uma pausa no noticiário para trazer um recado do patrocinador deste podcast. O termo fintech nasceu da junção das palavras em inglês financial e technology, mas a expressão ganhou força ao longo do tempo, basicamente como sinônimo de startups que atuam diretamente com produtos financeiros. Para acompanhar essa evolução, o BV se transformou em um hub de produtos financeiros próprios e de terceiros, estabelecendo uma série de parcerias com fintechs. O time do Laboratório de Inovação busca constantemente soluções que tragam valor aos seus clientes e parceiros. E o braço de Corporate Venture Capital investe em startups com atuação complementar à estratégia do banco e um acordo de longo prazo com o Google, que trabalha com dados e tecnologia digital para reimaginar a experiência digital dos clientes de serviços financeiros. Para saber mais, siga o BV na página do LinkedIn ou acesse também o site bv.com.br. Panorama CBN. Vacina sim. Voltando ao noticiário, eu vou falar sobre coisa boa, vacina. O Ministério da Saúde praticamente jogou a bola aos estados hoje e disse que há doses suficientes para iniciar a vacinação de crianças de 3 a 4 anos em todo o país. Porque como você está acompanhando, mesmo após a decisão da Anvisa e a recomendação do Ministério, apenas 7 capitais começaram a vacinar essas crianças. E apenas a Coronavac pode ser usada nessa faixa etária. Segundo o Ministério da Saúde, há 1.200.000 doses disponíveis nos estados e um número ainda maior nos municípios. E mesmo com esse estoque inicial, o Ministério trabalha para comprar mais vacinas. As opções são do Instituto Butantan ou do COVAX Facility. A meta é garantir que as novas doses estejam aqui no Brasil em até 30 dias. Mas alguns estados já informaram que contam com poucas vacinas disponíveis da Coronavac. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Daniel Pereira, garante que há doses suficientes e que se algum estado tiver uma quantidade menor, o Ministério se compromete a fazer um remanejamento. O Ministério da Saúde ele está verificando estado a estado quantas doses cada estado tem. Então a gente está verificando que alguns estados têm mais doses e uma população menor e alguns estados que têm uma necessidade maior estão com poucas doses. A gente está vendo a possibilidade de fazer uma logística reversa, da gente redistribuir temporariamente essas doses para os estados que mais necessitam para assim não faltar doses para ninguém em nenhum lugar do Brasil. Mas essas doses que já estão nos estados já permitem o início da vacinação dessa faixa etária, sem nenhum problema.
Para você entender, cada estado define o próprio cronograma de aplicação, mas uma nota técnica com orientações do Ministério da Saúde deve sair nas próximas horas. E nela, o Ministério deve sugerir a imunização como foi aprovada pela Anvisa, 2 doses no intervalo de 28 dias. E a prioridade deve ser dada a crianças com comorbidades. Além disso, o Ministério recomenda que as secretarias de saúde guardem doses para a segunda aplicação, já que o intervalo é bem curto. E para você ter uma dimensão, hoje são mais de 5.600.000 crianças de 3 a 4 anos no nosso país. Mas o Ministério disse que não vai comprar todas as doses de uma vez, porque vai avaliar o andamento dessa vacinação. Mas, ao mesmo tempo, o Ministério garantiu que não vão faltar doses. E aproveitando que eu estou falando sobre esse assunto, a capital paulista anunciou hoje que vai começar a vacinar amanhã, mais conhecida como quarta-feira, as crianças de 3 a 4 anos com comorbidades, deficiência ou indígenas. Serão oferecidas doses da Coronavac, que é o único imunizante que foi liberado pela Anvisa para esse público. E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, diz que a cidade não tem estoque suficiente para vacinar toda a faixa etária. Por isso, a opção de restringir nesse momento a vacinação. E ele respondeu porque a cidade está atrás de outras capitais, como o Rio de Janeiro, que já começou essa vacinação desde a semana passada. Recebendo a vacina, a gente começa no dia seguinte. O problema é que hoje nós não temos em estoque a vacina em São Paulo. Só para lembrar, se me permitir, muitas pessoas têm falado, mas outros municípios estão fazendo vacinação. É porque a gente não tem adesão nos outros municípios como tem em São Paulo. Estamos chegando em 95% as crianças de 5 a 11. Então, quando a gente coloca a vacina em São Paulo, todo mundo vem se vacinar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a anunciar e ter a vacina para poder fornecer para as pessoas. A capital paulista conta atualmente com 150.000 doses de Coronavac em estoque, tanto para a primeira quanto para a segunda dose. Mas o público de 3 a 4 anos é estimado em 314.000 crianças. E para encerrar esse assunto, eu falei do Rio de Janeiro agora há pouco, a cidade vai começar a vacinar amanhã, quarta-feira, as crianças com 3 anos. A imunização de crianças de 4 anos já estava acontecendo, começou na sexta-feira, e a partir de amanhã as crianças com 3 anos vão poder receber a vacina no braço. Além disso, pessoas com 35 anos ou mais vão poder receber amanhã também a 4ª dose do imunizante contra a Covid, ou seja, a segunda dose de reforço. Esse anúncio foi feito pelo próprio prefeito da cidade, Eduardo Paes. E a Secretaria Municipal de Saúde orienta que é preciso um intervalo de pelo menos 4 meses após a aplicação da primeira dose de reforço da vacina. Você lembra do caso Genivaldo? Vou refrescar aqui a sua memória. Genivaldo de Jesus Santos morreu após uma abordagem dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe, numa espécie de câmara de gás improvisada. E quase 2 meses após a morte de Genivaldo, a Polícia Rodoviária Federal emitiu um documento com orientações aos agentes de como agir em abordagens de pessoas em crise de saúde mental. Genivaldo tinha esquizofrenia e ele morreu no dia 25 de maio após ser imobilizado e colocado no porta-malas da viatura da corporação em Umbaúba, no sul de Sergipe. E os policiais rodoviários federais ainda jogaram spray de pimenta e gás lacrimogênio na vítima. Esse documento, que foi apresentado hoje, foi assinado pelo diretor da PRF e é uma resposta do Ministério da Justiça e Segurança Pública ao deputado federal do PT, Alexandre Padilha. No documento, os policiais são orientados a reduzir sinais luminosos e sonoros das viaturas para diminuir situações que provocam estresse. Além disso, recomenda que os agentes não ameacem a pessoa que está em crise com uma prisão. Em outro ponto, a PRF orienta que os agentes peçam ajuda ao SAMU
e aos bombeiros, que têm formação especializada no manejo de pessoas em crise de saúde mental. E também no documento diz que a contenção física deve ser uma exceção. Sobre esse assunto, durante a programação da CBN, falamos sobre esse caso e o especialista em segurança pública e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Cássio Tioni, diz que o documento com essas orientações deve ser elogiado, porque policiais geralmente não recebem essas orientações no treinamento. Mas, segundo ele, é preciso garantir que as medidas de fato sejam implementadas pelos agentes. A gente tem que elogiar, né? Por quê? Se quando ocorreu o caso Genivaldo, nós fomos rigorosos em apontar a ausência de orientação, de norma de conduta, de procedimento operacional padrão, agora nós estamos vendo uma tentativa de se normatizar, de se gerar protocolos, entendeu? Agora, como é que você avalia se um protocolo vai ser suficiente? É quando ele for colocado efetivamente em prática em situações reais. O caso de Genivaldo ainda está sendo apurado pela Polícia Federal, que tem até o fim deste mês para concluir as apurações. Na economia, eu tenho uma boa notícia. A Petrobras anunciou hoje a redução no preço da gasolina vendida às distribuidoras a partir de amanhã, quarta-feira. Segundo a estatal, o preço médio vai passar de R$ 4,06 para R$ 3,86 por litro, que é uma redução de 20 centavos por litro. Essa é a primeira queda no valor vendido da gasolina pelas refinarias da companhia desde dezembro do ano passado. Essa redução corresponde a uma queda de 4,9% no valor do combustível. Relembrando você, em junho o aumento do combustível foi de 5,2% e o diesel também subiu 14,3%. Agora ele não teve reajuste nem para mais e nem para menos. Em nota, a Petrobras disse que essa redução acompanha a evolução das cotações internacionais de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global. E chama a atenção que essa é a primeira mudança nos preços dos combustíveis na gestão de Caio Paz de Andrade, que assumiu a presidência da estatal no final do mês passado, após o presidente Jair Bolsonaro demitir José Mauro Coelho. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 1,29% aos 98.168 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,10% aos R$ 5,420. Já o euro terminou negociado com uma valorização de 0,69% aos R$ 5,542. No cenário internacional, o calor na Europa chegou com tudo e é bem preocupante. O Reino Unido, por exemplo, chegou nessa terça-feira à maior temperatura da sua história em meio a uma das piores ondas de calor na Europa na última década. Para você ter uma noção, os termômetros nos arredores do aeroporto de Heathrow, em Londres, marcaram 40,2 graus. E o chefe do Serviço Nacional de Meteorologia do país, Stephen Belcher, associou o recorde ao aquecimento global e disse que, em outro caso, seria virtualmente impossível que o país chegasse a 40 graus. Ele falou o seguinte: para mim, o recorde é um lembrete real de que o clima mudou e vai continuar a mudar. Por causa disso, o estado do Reino Unido emitiu um alerta vermelho para o calor, o que significa que há um risco potencial de vida. Segundo meteorologistas, a atual onda de calor pode, inclusive, antecipar em 28 anos uma previsão climática que foi feita para o Reino Unido. A estimativa dos britânicos era de que só em 2050 o verão teria temperaturas de 40 graus, o que já é uma realidade. Por causa dessas altas temperaturas, incêndios começaram a ser registrados em Londres, atingindo rodovias e áreas residenciais. E desde o início da onda de calor que atinge a Europa no verão,
mais de 1.000 pessoas já morreram em decorrência das altas temperaturas, segundo órgãos de saúde da Espanha e de Portugal. Na França, incêndios queimaram parte das florestas do sul do país e dezenas de pessoas tiveram que deixar as suas casas. Mas os países mais atingidos pelo calor até agora são Portugal e Espanha. Ambos os países sofrem com os incêndios florestais em diferentes pontos de seus territórios. E para fechar no esporte, a CBF sorteou hoje os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. E com isso, o Atlético Goianiense vai enfrentar o Corinthians, o Fortaleza vai pegar o Fluminense, o São Paulo vai jogar contra o América Mineiro e o Flamengo encara o Atlético Paranaense. E os jogos de ida vão acontecer nos dias 27 e 28 desse mês. Agora eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, tem o Instagram que é o @JulianaDeprado e também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos, combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.